Agradeço o convite da Gisele, a equipe dela, neste evento que é importantíssimo na vida literária brasileira, que é a Flipossos, que, além de ser um evento importante que traz autores e editores, enfim, música, para uma cidade tão agradável quanto Poços de Caldas. Bom, eu tenho aqui do meu lado duas feras, né? Eu tenho o Bruno Amaral Vieira, que é um autor português e que venceu o programa de residência literária. A Flipossos tem um programa de residência literária que ela oferece só a autores portugueses residentes em Portugal. E essa proposta é Flipossos mais Instituto Camões. Então, eles mandam as especificações, a biografia, e eu faço parte do júri, junto com a Gisele, mais alguém do Camões, que seleciona. E o Bruno, esse ano, foi o nosso selecionado / convidado. E a gente está muito contente dele ter vindo. Estamos querendo muito ler o texto que vai... Porque ele tem que construir um texto, né, a partir da vivência dele aqui. Então, a gente está querendo muito ler esse texto. Eu também. Você também? Eu também. Por outro lado, a gente tem o professor Jorge Vicente Valentim, que é professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos. Ele é coordenador do GELPA, que é um grupo de estudos literários portugueses e africanos. Ele tem doutorado pela Universidade do Porto, em Portugal. Ele é escritor, ele tem 2 livros. Ele também é coordenador do grupo de pesquisas de estudos sobre a novíssima ficção portuguesa. Ele é um especialista em escrita portuguesa, né, contemporânea, não é isso? Ele tem livros publicados, um deles, O Corpo no Outro Corpo, foi finalista do Prêmio Jabuti, que é um prêmio bastante importante, se não o mais importante da literatura brasileira. O outro livro dele é A Prateleira Hipotética, sobre a ficção portuguesa do século XXI. Tá certo, professor? Por outro lado, o Bruno é escritor, é crítico literário, é poeta, é cronista e, como se não bastasse, ele é tradutor. E ele traduziu autores bastante importantes, né? Eu cheguei a publicar alguns desses autores quando eu vi que ele tinha feito as traduções, mas eu publiquei lá atrás, como editora, com outras traduções. Mas, enfim, ele é o vencedor da residência. Ele publicou um romance, As Primeiras Coisas, pela Quetzal. É Quetzal que se pronuncia? Sim, Quetzal. Quetzal, que faz parte do Grupo Bertrand, não é isso? Do qual ele é editor adjunto. Fui editor adjunto de uma revista literária que pertence ao grupo, mas já não sou. Tá. E trabalhava na editora na área da comunicação. Ah, ok. Bom, o seu segundo romance é Hoje Estarás Comigo no Paraíso. Os 2 romances têm um tom fortemente autobiográfico, mas a gente pode dizer, podemos, que é autoficção, porque ele usa a biografia dele e ficciona algumas partes. É isso, Bruno? Mais ou menos. Podemos discutir isso. Se você quiser falar alguma coisa, por favor. Não. Então, tá bom. Pode continuar. Ele publicou coletâneas de textos, ele publicou um livro de contos, Uma Ida ao Motel, e ele foi muito premiado. Ele é um autor muito premiado, jovem e muito premiado. Entre os grandes prêmios que ele ganhou está o prêmio José Saramago, que é uma distinção importante, e o outro prêmio, ele pegou o segundo lugar, ficou em segundo lugar no prêmio Oceanos, que é concorridíssimo. E, nesse prêmio, concorrem escritores do Brasil e de língua portuguesa. E ele pegou um segundo lugar, que é uma dureza. Bem, ele traduziu David Foster Wallace,
Ele traduziu James Wood, traduziu Neil Gaiman e muitos outros autores importantes. Ele foi publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. Está aqui o livro. E ele escreveu também um livro sobre José Cardoso Pires, que é um romancista português importante. E Integrado Marginal é o nome do livro. É um autor importante, português, e que era um antifascista. Bem, ele também tem blogs. Você ainda tem blogs, Bruno? Não. Não, mas tinha. Tinha. E a Bíblia, o Bruno é nascido em Portugal, pode-se dizer que é Lisboa, o Barreiro, né? Bom, não se pode. Não se pode, é Setúbal. Não, fica no distrito de Setúbal e fica na outra margem do Rio Tejo, Lisboa de um lado, Barreiro do outro. Está certo. Eu costumo dizer que não sou anti-lisboeta, mas sou contra Lisboeta. Ou seja, eu vejo Lisboa a partir do outro lado. Está certo. E ele nasceu e viveu, cresceu, num bairro chamado Vila das Amoreiras. É romântico o nome, né? Val da Amoreira. Vale das Amoreiras. E que ele ficciona o nome, ele chama de Bairro Amélia, nos livros dele. Ele faz toda a referência a esse bairro. E em 2022, a Biblioteca Municipal do Vale das Amoreiras passou a chamar-se Biblioteca Municipal Bruno Vieira Amaral, em sua homenagem. Então, o Bruno é premiadíssimo, muito homenageado, e é um excelente português, autor português. Eu li o livro, Jorge também, e a gente gostou muito do livro, né? Então, eu vou deixar os dois falarem. Tem algumas perguntas, mas, principalmente, eles é que vão falar sobre esse livro, que é As Primeiras Coisas. Ok? Então, vamos lá. A palavra está com vocês. Bom, boa tarde. Está funcionando? Vocês estão ouvindo? Não. Tá? Não parece. Não parece também, não. Agora está. Tá, ok. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer a Gisele pelo convite, pela oportunidade de estar ao lado da Sandra e do Bruno. Saudar a todos os presentes, agradecer a presença de todos. E, sobretudo, para falar de um livro que está sendo lançado aqui no Brasil, mas que já foi lançado alguns anos atrás em Portugal, ganhou, como a Sandra falou, ganhou a distinção, que foi o Prêmio José Saramago, foi o primeiro romance do Bruno, e é um escritor extremamente multifacetado. Então, antes de fazer a primeira pergunta para ele, e para despertar a curiosidade de vocês, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês verem, que essa aqui é a primeira edição das Primeiras Coisas, que foi publicado em Portugal e que está sendo publicado aqui pela Tordesilhas, não é? Exato, uma chancela da Alta Books. Isso. Há o livro dele de crítica literária, que é o Guia para 50 Personagens da Ficção Portuguesa, muito interessante, em que ele revisita algumas personagens icônicas da ficção portuguesa, não é? Manobras de Guerrilha, Pugilistas, Pokémons e Gênios, que é uma coletânea deliciosa, uma coletânea de textos de opinião e de crônicas, não é? Esse ia fazer muito sucesso também, viu, aqui no Brasil. A edição brasileira, que está sendo lançado agora, que é esse daqui, que está à venda ali do outro lado. O último, um dos mais recentes, que é Toda a Gente Tem um Plano B, que é este cá. Como vocês podem ver, daqui a pouco está saindo aqui uma tenda, igual a bolsa da Hermione, do Harry Potter. Essa aqui é uma biografia lindíssima do José Cardoso Pires, que foi um escritor importantíssimo, perseguido pela PIDE, antifascista, e que tem uma obra corpulenta e robusta. E, por último, Uma Ida ao Motel e Outras Histórias, que também é uma das facetas do Bruno, que é exatamente a de ficção curta. Então, quem esteve ontem
na fala do Milton Ratum, o Milton Ratum apontou uma coisa muito interessante, que a relação dele com a escrita é uma relação, como ele mesmo disse, jurássica, que ele não escreve com computador e ele só escreve à mão, né? E que só depois de feito à mão é que ele passa para o computador. Como é que é o processo de escrita do Bruno? Há algum tipo de ritual? Há alguma forma sistemática ou disciplinada de todo dia escrever um pouco, ou é muito mais livre, muito mais intuitivo? Bom, então, boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Eu prometo que vou responder a todas as perguntas que me fizerem. Deixem-me só fazer aqui uma introdução que eu espero que não seja muito longa, mas se for, paciência. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Filipócios, na pessoa da Gisele, por este convite / escolha, ou escolha / convite para fazer esta residência literária. A primeira vez que eu ouvi falar de Poços de Caldas foi há uns anos, em Portugal, foi precisamente por causa do festival literário. Portanto, isto para que vocês também, que são de Poços, tenham ideia do alcance que este festival tem. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de Poços de Caldas, não sabia que existia, e pode-se dizer que para muitos portugueses e para muitos autores portugueses, o Filipe Poços pôs Poços de Caldas no mapa, verdadeiramente. Então é um prazer enorme estar aqui. Eu já estou aqui há uma semana. Claro que ninguém numa semana consegue conhecer um lugar, nem consegue conhecer todas as histórias, nem todas as pessoas maravilhosas e interessantes que há nesse lugar, mas tentei conhecer alguma coisa, descobrir algumas coisas. E para além da Gisele, eu queria agradecer a toda a equipa de produção do festival, que é verdadeiramente excepcional em todos os momentos. Ontem fui salvo pela Helena. Eu de manhã fui visitar a fazenda Irarema, que mais ou menos perto. Então eu consegui um Uber para lá, mas não consegui um Uber para cá. E então a Helena foi resgatar-me, não sei se a Helena está aí, mas ela foi salvar-me. Isto não foi o Menelau a resgatar a Helena de Troia, foi a Helena a resgatar o Bruno de Portugal. Salvou-me mesmo, senão eu ia ficar até hoje na Irarema. Portanto, obrigado, Helena, por me ter salvado ontem. Foi uma bonita experiência. E então, ontem eu estive num programa de rádio, da Onda Poços, 20 minutos, e o Mateus, o radialista, perguntou-me então os pontos turísticos que já visitou, e eu fiquei com vergonha de dizer a biblioteca e o cemitério. O cemitério. Foi o primeiro sítio, o primeiro lugar que eu visitei aqui foi o cemitério. Quem conhece, quem leu os meus livros, sobretudo os 2 primeiros, As Primeiras Coisas e o Hoje Estarás Comigo no Paraíso, que foi publicado no Brasil em 2019, sabe que eu sou fascinado por cemitérios e sou fascinado por bibliotecas. Essa biblioteca que a Sandra falava, e que agora tem o meu nome, eu acho que foi por uma questão de facilidade, porque a biblioteca é Biblioteca do Val da Amoreira. Não é? Então agora é Biblioteca Bruno Vieira Amaral. Eles aproveitaram o BVA e então ficou fácil. Mas essa biblioteca foi muito importante na minha formação. Eu, como muitos escritores e muitos leitores da minha geração, eu cresci numa casa com poucos livros e não tinha acesso à literatura. E foi graças a essa biblioteca, que foi inaugurada quando eu tinha 12 anos, que passei a ter esse acesso. E então, o segundo sítio, depois do cemitério, que eu visitei, foi a Biblioteca Centenário, para ler um pouco sobre a história de Poços de Caldas, encontrar aqui alguma coisa. E encontrei um livro de Mário Mourão, que vocês conhecerão muito melhor do que eu, e eu não quero presumir que vos vou dar uma lição sobre a história de Poços de Caldas, mas aqui vai, na mesma. E nesse livro, que é uma síntese histórico-social de Poços de Caldas,
Quando ele está a escrever sobre os fundadores da cidade, Agostinho Junqueira, Pedro Sanches Lemos, que está aqui, não é? Nesse busto aqui atrás, e António Correia Diniz, era assim, o nhonhô? Acho que era Correia, é António Diniz, não espero não me estar a enganar. Ele dizia uma coisa, eram homens que não olhavam para baixo. E esta frase chamou-me a atenção. E eu vou explicar porque é que esta frase me chamou a atenção. Eu venho de um lugar, descendo de famílias, de gente que passou a vida a olhar para baixo, a olhar para o chão. E quando eu li aquela frase no livro de Mário Mourão, lembrei-me de uma passagem deste livro, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, publicado pela Companhia das Letras. E se não se importam, eu espero que não se importem, mas se importarem, paciência, uma vez mais. Eu vou ler aqui um excerto deste livro. O meu avô materno era um desses homens. Quando é que eu lhe via o engenho, a energia, a sapiência, a argúcia, a maldade que lhe faltavam em tudo na vida? Na sueca. A jogar sueca era homem. Rápido no raciocínio, sabia tudo, antecipava jogadas, memorizava as cartas que tinham saído, as que cada um tinha na mão. O meu avô, que só ocasionalmente protestava, sobretudo depois de uma noite de bagaço no clube, vivia recolhido na sua mansidão, na resignação sábia de bicho velho que soube escapar a todos os predadores naturais. Trabalhava de segunda a sábado. Levantava-se tarde aos domingos. À meia da manhã, a mulher levava-lhe sopas de café à cama e aproveitava para o censurar por dormir até às tantas, com o carinho ressentido de que era feita aquela relação de décadas. A casa é só armadilhas. Os homens das outras arranjam-lhes tudo em casa. Ele levantava-se, molhava a cara, ia para a varanda sem pressas, um pouco mais resoluto que um sonâmbulo, acendia o lume. Nunca lhe respondia. Era exímio na arte de não responder. Quando passava na rua, os miúdos gozavam com ele, a forma como tossia, escarrava e cuspia. Vejo no caminho do café para casa, junto das piscinas, o andar desarticulado, o tronco tombado para a frente, olhos no chão. Isso, os olhos no chão. Era de uma raça de homens que, ao longo dos séculos, nunca tiraram os olhos do chão. Era isso que eu lhe diria hoje. Avô, levanta os teus olhos do chão. Nunca desvies o olhar de quem te ofende. Só que eu, como ele, também tendo a olhar para o chão. E tenho de me obrigar a lutar contra esse atavismo que noutra época me levaria ao mesmo destino do meu avô, o de construir pequenas gaiolas para os grilos. Em cima do móvel da cozinha, desabitados, os pequenos cárceres eram o testemunho da suave obstinação de um homem que não tirava os olhos do chão, a não ser naquelas tardes em que jogava sueca no clube e a cada jogada decifrava os mistérios do universo. Bom, então aqui está a explicação para aquela frase no livro do Dr. Mário Mourão me ter chamado a atenção. E muitas vezes perguntam-me também os rituais, mas perguntam muito porquê é que eu escrevo. É uma pergunta que se faz costumeiramente aos escritores, porquê é que escreve. Eu acho que já dei 100 respostas diferentes, todas verdadeiras, atenção, porque obviamente uma pessoa não escreve só por uma razão. Mas hoje eu vou dar outra razão, que também é verdadeira. Eu escrevo para que os meus filhos não olhem para o chão. Flor Bela Espanca, uma poeta portuguesa, escreveu um poema que foi musicado em Portugal, muito famoso, em que ela dizia: ser poeta é ser mais alto. E eu, quando escrevo, não olho para o chão.
olho para o alto. Não tenho medo de nada, não temo ninguém quando escrevo. Sinto-me livre, sinto-me igual e não inferior a ninguém. E é por isso que eu escrevo. Não todos os dias, não tenho esse ritual, mas quando o momento é oportuno. E muitas vezes vem da observação, vem da imaginação. Mas para mim é muito importante esta razão da escrita como libertação, da escrita como vencer ou não nos deixarmos condenar a um destino. E eu nunca na minha vida imaginei que depois de escrever este livro, as primeiras coisas, ele me levaria a tantos lugares tão diferentes, em contacto com pessoas tão diferentes em vários pontos do mundo e agora incluindo aqui ao Brasil para apresentar este livro. Para concluir, e depois respondendo à pergunta, para falar sobre os cemitérios, eu gosto mesmo muito de visitar os cemitérios e passeio e fico lá, caminho demoradamente. E há uma coisa, eu escrevo também para dar sentido, para encontrar sentido. Porque é difícil encontrar sentido na vida. Nós tentamos organizar o mundo, tentamos organizar as coisas através da literatura, através da escrita, mas é difícil dar sentido. Mas nós continuamos à procura desse sentido. Tentamos, através da literatura, encontrar esse sentido, mas não só através da literatura. Nós manifestamos esperança no futuro, esperança na memória, quando, por exemplo, encontramos o que eu encontrei aqui, e já tinha encontrado num outro cemitério, um cemitério protestante em Macau, que é uma lápide em que está um nome e 2 datas, como normalmente estão, e em ambas as lápides, aqui no cemitério de Poços de Caldas e no cemitério protestante em Macau, nos 2 casos, as 2 datas eram uma só, o mesmo dia. Então vocês vejam, alguém viveu um dia, mas foi tão amado que a sua memória foi perpetuada. E 100 e tal anos depois, em relação a Macau, e quase 100 anos depois, em relação à lápide que encontrei aqui, um homem vem do outro lado do mundo, passeia pelo cemitério e lê aquele nome. Então é por isso também que eu escrevo, por acreditar que a preservação da memória, o resgate da memória, é a salvação possível para o ser humano. Eu escrevi este livro, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, em homenagem a um primo que foi assassinado quando eu tinha 7 anos no meu bairro. E este título, retirado da Bíblia, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, é a resposta de Jesus ao ladrão, a um dos ladrões que foi crucificado com ele. O outro pergunta a Jesus, em tom desafiador, se tu és o Filho de Deus, porquê é que não nos salvas? E Jesus não lhe responde. E o outro pede-lhe, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus responde-lhe, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não lhe pediu para o salvar. O ladrão que estava crucificado ao lado não pediu a salvação. Pediu, lembra-te de mim. E a lembrança, a memória, é a salvação possível também através da literatura. Para terminar, eu sei que já vai longo, peço imensa desculpa, mas vou continuar com a história de Poços de Caldas, porque nesse livro eu descobri a história de um homem, contada em poucas páginas. Não sei se ouviram alguma vez falar desse homem. Ele não foi um desses grandes homens que nunca olhavam para o chão, não foi um dos fundadores da cidade. Ele chamava-se Teodoro. Era negro,
escravizado, era pai de criação de Agostinho Junqueira, esse sim, uma figura eminente da cidade de Poços de Caldas. Esse homem, um dia, envolveu-se numa briga e acho que partiu umas cabeças. E a polícia foi buscá-lo. A polícia foi buscá-lo, mas ele resistiu à polícia, partiu a cabeça dos polícias e eles tiveram de recuar. Então, o nhonhô, António Diniz, tinha 2 guarda-costas, 2 homens ferozes, gigantes, muito maus, maltratados, cabelo maltratado, diz no livro. Um chamava-se César e o outro 4 paus. E o César tinha um cão ferocíssimo, que era um terra nova, diz o doutor Mário Mourão. E então esses 2 guarda-costas do nhonhô decidiram ir prender o Teodoro, que era um homem de estatura mediana, retaco, como diz no livro, ou seja, atarracado, baixo, mais para o baixo do que para o alto, forte. E quando eles o tentaram prender, ele recebeu-o a tiros. César levou um tiro na boca, morreu logo, e atiçou-lhe o cão, esse Terra Nova, que também foi morto, o cão, e depois foi o 4 paus, que era um gigante de quase 2 metros de altura, e também foi morto. O Teodoro, esse é o nome dele, fugiu. Andou fugido e durante a fuga matou mais 2 homens. Um oficial de justiça e outro não me lembro o que era, mas devia ser boa pessoa. Então, o Teodoro finalmente foi capturado. Mas devido às suas ligações com o coronel Agostinho Junqueira e também devido à bondade do António Diniz, o que é que eles fizeram? Deixaram-no estar 2 meses preso e depois simularam uma fuga e permitiram que ele fosse embora para que a justiça não ficasse mal vista. Então eu pensei na história deste homem, do Teodoro. Diziam que ele era um homem moderado, bem comportado, era escravizado, atenção. Então um dia esse homem, que imagino que indignidades deve ter sofrido ao longo da sua vida, nunca um homem por inteiro, nem metade de um homem, uma criança quase, mesmo adulto, mesmo pai, imagino o que ele terá sofrido e um dia estourou, rebentou e matou. Eu quando escrevo, levo para os meus livros toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a dor com que cresci e que ainda vive em mim. Mas eu, ao contrário do Teodoro, que foi forçado a essa violência, pude ter uma escolha, que é pegar nesse ressentimento, nessa mágoa, nessa dor e criar, em vez de destruir. E eu espero que, criando algo belo e algo que permaneça, nós nunca sabemos o que vai permanecer, não é? Mas pelo menos que, se não for assim tão belo e se não permanecer muito tempo, pelo menos que sirva para que os meus filhos tirem os olhos do chão. E é isso. Quanto aos rituais de escrita, eu respondi, não tenho rituais, mas escrevo à mão. Escrevo à mão, quase sempre. Sim, sim. Quase sempre à mão, muito raramente diretamente no computador. Aliás, como podem ver, mas quase todos. Quando consigo, quando posso. Agora de manhã 10, 11. 10, 11. Agora tenho um programa na rádio, todos os dias de manhã, então não pode ser muito cedo. Mas eu escrevia as primeiras coisas sentado no banco do ônibus, do autocarro, como dizemos em Portugal. No banco dos transportes, no barco. Aproveitava todo o tempo livre para escrever. Às vezes uma ideia surgia, às vezes era de uma observação de alguém que eu via nos transportes. É muito bom andar no transporte público e ouvir os outros. Eu não sou crente, eu não sou religioso, mas a minha religião é ouvir os outros. Aí é que eu me sinto numa igreja, é quando ouço os outros. E no outro dia estava a falar com a professora Maria José Sousa, aqui de Poços, e hoje tive a honra, o privilégio
de ter como guia o mestre Bucha, e ele guiou-me e contou-me histórias. Foi uma maravilha, foi uma coisa verdadeiramente, para mim, quase espiritual, porque eu acredito mesmo no que estou a dizer. Para mim, a experiência de ouvir os outros, mesmo que quando os outros não percebem que estão a ser ouvidos, é uma experiência quase mística. Falei demais, não é? Agora... Vou calar. Bom, então vamos falar um pouquinho desse seu primeiro livro, que está sendo publicado aqui no Brasil. Não é? Antes, propriamente, de passar da primeira para a segunda parte, você coloca uma pequena advertência ao leitor que eu gostaria de ler, que está no livro. Fui arquivando as fichas por ordem alfabética de cada título ou tema, para não me perder, o que nem sempre foi possível. Os títulos, um nome, um assunto, um acontecimento, foram escolhidos em função do que me levou, em primeiro lugar, a investigar, a questionar Virgílio. Descobri algumas incongruências, impossibilidades físicas e falsidades. Optei por manter as que não atentassem contra o bom nome, mesmo que falso, dos visados. As restantes podem ser consideradas falhas da investigação, pelas quais assumo total responsabilidade. Todos os documentos inéditos mencionados nesta obra, exceto os que tive de inventar para dar consistência à parte da história, garanto que só o fiz nos casos em que tinha certeza da veracidade da mesma. Estão guardados em lugar seguro, que, como deixei explícito em testamento autenticado, documento que, por sua vez, também se encontra em lugar seguro, só deverá ser revelado nunca antes de 3 dias após a minha morte. Todas as pessoas referidas nesta obra têm o direito à indignação. O mesmo se aplica a todas as pessoas que não são referidas nesta obra. Quem quiser repor a verdade dos fatos, lembre-se, antes de tomar qualquer decisão insensata, das palavras de um célebre governador da Judéia. O que é a verdade? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção desse romance, porque, como vocês dizem lá, parece que o romance foi exatamente escrito como se fosse um ficheiro, não é? E aqui, como nós dizemos, como se nós tivéssemos salvado arquivos no computador, não é? E você acabou de dizer que jamais escreve no computador, é sempre à mão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque essa estrutura é extremamente cativante para o leitor, porque são arquivos que não são muito longos, não é? E que seduz o leitor exatamente porque cada arquivo é uma história e parece que cada um deles forma um conjunto gigantesco, não é? E muita gente perguntava, quando o livro saiu, mas isto são crónicas, são contos. E eu disse, não, é um romance. É um romance. Se há coisa que o romance tem, enquanto género, é uma extraordinária flexibilidade. Dá para pôr tudo dentro do romance. Não dá para pôr de qualquer jeito, mas dá para pôr quase tudo dentro do romance. E bem arrumado, quase de qualquer jeito. Então, eu queria escrever sobre o meu bairro, o bairro onde eu cresci. Eu achei que havia ali histórias, havia uma história quase genesíaca de início do mundo, com aquele bairro. Foi um bairro que nasceu depois da Revolução, com o fim da ditadura. Foi um bairro que nasceu em 75 e onde se juntaram pessoas vindas de África, como era o caso da minha família paterna, e pessoas vindas de bairros de Lata, favelas, de Lisboa, como era o caso da minha família materna. E eu, depois de falar com muitas pessoas e de conhecer muitas histórias disso, eu não preciso de procurar muito longe, porque as histórias que eu posso contar estão aqui, ao meu lado, à minha volta. Muitas vezes esse é o grande desafio do escritor, de alguém que se quer tornar escritor, é olhar para o que está próximo, em vez de ir à procura demasiado longe. É olhar para aquilo que está perto. Tolstói dizia, escreve sobre a tua aldeia e serás universal. Eu escrevi sobre o meu bairro, escrevi sobre a minha aldeia. Era isso que eu procurava fazer. E então, o que é que eu comecei por fazer? Comecei por escrever esboços de personagens. A primeira personagem que eu escrevi é a última do livro, chama-se Zeca.
E é inspirada numa pessoa real, era vizinho da minha avó, morava no mesmo prédio, e eu comecei a escrever e depois escrevi outros episódios, outras personagens. E qual era a minha ideia? Era precisamente que aquilo fosse uma espécie de arquivo no qual eu iria basear depois um romance mais convencional, mais linear. E tentei escrever esse romance. Deus sabe como eu tentei escrever esse romance, mas não dava, porque cada vez que eu tentava escrever esse romance mais linear, o romance mais convencional, soava falso. Aquelas personagens que nos esboços me pareciam tão vivas, depois, dentro dessa estrutura mais linear, pareciam palha, pareciam bonecos, fantoches, marionetas, sem vida. E para mim, o principal pecado, ou um dos principais pecados de um livro, é eu ler e ver personagens sem vida, que parecem ou fantoches nas mãos do seu criador. Eu vejo as personagens e ouço as personagens e estou a ouvir a voz do autor, e isso para mim é terrível. Ou então personagens que não me convencem, não são convincentes, e era isso que me estava a acontecer. E a primeira pessoa que tem de acreditar no que está a escrever, no que está escrito, é quem está a escrever. Então eu fiz o processo inverso, foi arranjar uma estrutura onde esses esboços coubessem tal como estavam escritos. E daí veio a estrutura da enciclopédia. E, além disso, todos nós somos múltiplos. Todos nós temos dimensões múltiplas dentro de nós. Somos pessoas diferentes a cada momento. Gostamos de coisas diferentes em literatura, em cinema, em música. Uma pessoa pode ouvir uma coisa mais popular, mais brega, e pode ouvir música clássica e gosta de tudo na mesma. E eu tenho um lado que encara a literatura como um jogo, encara a literatura como um jogo muito sério, mas um jogo. E eu queria que o livro fosse também esse jogo literário, mas eu não queria que fosse um jogo literário estéril, que não dissesse nada sobre o mundo real, sobre pessoas reais, sobre a vivência real das pessoas. Então eu queria o melhor dos dois mundos. Eu queria essas brincadeiras, as notas de rodapé. O livro tem muitas notas de rodapé, tem esta estrutura metaliterária, de livro dentro do livro, mas também tem gente e tem verdade, que para mim é uma palavra muito importante. E só para falar da questão da autoficção, eu não considero aquilo que faço autoficção. A autoficção, bom, é um género um bocado na moda. Se for para vender mais, eu digo que faço autoficção. Não me importa. Mas não faço. Na realidade, não faço. Agora, eu uso a realidade como um biombo que me permite inventar outras coisas. Inventar, criar mundos dentro desse mundo, partindo desse mundo real, mas transfigurando através da imaginação, através da observação, através da linguagem, que é o principal instrumento do escritor. Maravilha. A Sandra tem uma pergunta, mas antes dela fazer a pergunta, é porque as primeiras coisas, há momentos de profundo lirismo no seu texto, né? Mas, ao mesmo tempo, de uma ironia e de um humor que são absolutamente refinados. Eu talvez quem comprar o livro vai poder ter essa experiência. É o capítulo que se chama Paula, a maior puta do bairro Amélia. E, como vocês podem ver, o arquivo está vazio. Não tem nada. Mas há uma nota de rodapé. E nesta roda de rodapé, que é sobre a Paula, a maior puta do bairro Amélia, há a seguinte nota de rodapé: as putas não têm biografia. A sua obra é a sua biografia. Então, isso é o que se costuma dizer dos escritores. Não é? Os escritores gostam muito de dizer: não, a minha biografia não interessa, o que interessa é a obra. E então isso, no fundo, não é uma crítica às putas, é uma crítica aos escritores. Óbvio. E o verbete sobre os viúvos. Há dois gêneros de viúvos: os que definham e morrem poucos meses ou poucos anos depois das mulheres, e os que remoçam
e como o senhor Aires da papelaria, chegam mesmo a pintar o cabelo e a lanchar com as novas namoradas nas geladarias do Barreiro. Não é? Como vocês podem perceber, o humor também é uma marca da escrita do Bruno. Vai lá, Sandra. Bruno, você usa de silêncios, não é? E esses silêncios me soavam como uma forma de violência. Não é? Quando você fala dos pais, quando você conta toda a história do pai que abandona, né, e volta depois de muito tempo, que é uma violência. Mas você também usa do humor, como contou aqui o professor. E o humor é uma... O que é? Uma necessidade de respirar? O que significou o humor aqui? O humor faz parte da vida. Eu escrevi sobre um bairro pobre, periférico, e as pessoas estão habituadas a que se escreva sobre esses bairros pobres, periféricos, sobre essas pessoas com essas vidas duras, que se escreva sempre de um lado de vitimista, de sofrimento, de dor, como se não houvesse alegria, como se não houvesse vida na história dessas pessoas. Eu acho que isso é uma diminuição da vida, é complacente, é condescendente com essas pessoas. É amputar essa realidade de uma parte fundamental, que é a alegria, que é o amor, que é o sucesso, não o sucesso global, mas o sucesso dentro das pequenas relações que se estabelecem entre as pessoas. Então isso faz parte da vida, não é só dureza. O livro tem partes muito duras, mas claro, tem partes como tudo. Em relação à história da Paula, o livro tem histórias de ladrões, de bêbados, e então eu achei que haveria um momento em que alguém quereria saber a história de uma prostituta. E então, para enganar também o leitor, disse: eu sei que tu queres saber a história, mas eu não vou contar. Então esse jogo também me atraía bastante. Mas esse lado do humor é para mim fundamental, porque faz parte, está integrado na vida. É a vida das pessoas, mesmo nestes bairros. Quer dizer, não é só sofrimento, não é só desgraças, não é... claro que é uma vida dura, com muito menos oportunidades, com horizontes mais fechados, mas há alegria, há humor, até nas fofocas. Eu digo que este é um livro... É literatura de fofoca. Pega nas fofocas. Há uma coisa que se dizia no meu bairro, que é, quando alguém contava uma história, alguém dizia: essa história não está bem contada. A história não é bem assim. E eu quis fazer um livro que reproduzisse essa ideia. Esta história não é bem assim. Então o livro está cheio de histórias que não são bem assim, nem se calhar são bem do outro jeito, são qualquer coisa no meio das duas. Sobre o pai, obrigado por fazer essa referência, Sandra. Eu um dia, pouco depois do livro sair, fui apresentar o livro a uma pequena cidade do interior de Portugal, Covilhã, na Serra da Estrela, e jantei com um grande escritor português que me convidou para apresentar o meu livro, que é o Manuel da Silva Ramos, e estávamos a jantar e ele disse uma coisa extraordinária. Para mim, que nunca ninguém me tinha dito, das pessoas que já tinham lido o livro. E ele disse: este livro não se devia chamar As Primeiras Coisas, devia chamar-se À Procura do Pai. Porque este livro sou eu à procura do meu pai. Eu cresci com a minha família materna, com a minha mãe e com os meus avós maternos. Sempre tive contacto com a minha família paterna, mas na verdade eu só vi o meu pai pela primeira vez aos 16 anos. E isto é tão inacreditável que eu até tive medo de pôr num livro, mas acabei por pôr no Hoje Estarás Comigo no Paraíso. Eu conheci o meu pai à porta do cemitério. À porta do cemitério, o meu pai tinha voltado ao bairro, muitos anos depois, ele tinha estado em França, na Legião Estrangeira, e voltou. E a minha avó, a mãe dele, não queria que eu soubesse que ele tinha voltado. Mas o meu tio, irmão dele, mais novo, caçula, disse-me: o teu pai está cá, e foi ver a campa do avô no cemitério. E eu fui ter com ele. E então ele vinha a sair do cemitério e eu
estava à espera dele e foi aí que nos conhecemos. Portanto, o meu pai nasceu para mim à porta do cemitério. E sempre foi uma dor, essa ausência, nesses anos. Durante algum tempo eu não sabia nada dele, a minha família também não sabia, e quando soube também não me diziam. Para me proteger a mim, talvez com a melhor das intenções. Mas essa cratera está lá. Agora a questão é, o que é que eu faço com esse buraco na minha vida? Um buraco, uma cratera. Hoje o mestre Bucha explicou uma diferença entre cratera e caldeira, e que Poços de Caldas fica numa caldeira e não numa cratera. Então, a questão é, o que é que eu faço com esse buraco, com essa ausência na minha vida? E o que eu decidi fazer foi criar, usar o buraco, a cratera, como um lugar onde depositar uma semente para então nascer outra coisa. Uma coisa bela, uma coisa viva. Hoje eu tenho um relacionamento com o meu pai, todos os anos passo férias com ele, com os meus filhos, é muito bom vê-los com o avô. Onde? Ele agora divide o tempo dele entre Porto e Espanha. E foi muito bonito. Eu acho que o livro nos aproximou muito, quando eu publiquei o livro. Ele leu o livro e senti que falei através do livro coisas que nunca seria capaz de lhe dizer. E então eu acho que o livro também ajudou nisso. Eu não escrevi como forma de terapia, mas se calhar... Ele disse-me uma coisa. Ele viveu alguns tempos na Guiana, e então vinha muitas vezes ao Brasil, quando estava na Legião. Então ele falava assim um bocadinho com sotaque brasileiro. Não? Aliás, os franceses até julgavam que ele era brasileiro. E ele, depois de ler o livro, a primeira coisa que ele disse foi: bicho, poupei um dinheirão em psicólogo. Então, se calhar foi uma terapia para ele. Bruno, eu muitas vezes estava lendo o teu livro, parecia que eu estava lendo um livro de alguém que viveu na periferia das grandes metrópoles do Brasil, que tem uma enorme injustiça social, que é um povo esquecido, que mora ao lado da opulência da Zona Sul do Rio de Janeiro ou da Zona Oeste de São Paulo, por exemplo, né? Que é aqueles 5% que detém o dinheiro do Brasil, a fortuna, diante daquele povo que levanta de manhã para trabalhar, mas vive o inferno. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo tem o carnaval, que alivia tudo. Então, mas é essa coisa, tem a alegria, mas tem um grande sofrimento, né? Da falta das coisas, da ausência das coisas. Né? E esse degrau enorme que existe no Brasil, né? de diferença social, que todos nós sabemos e fingimos que não sabemos, continua e se perpetua. Né? Mas é sempre uma comunidade rica, uma comunidade de pessoas que têm dores, que sofrem de ausência e que são geniais, como o Bruno, que se saiu com essa escrita maravilhosa. Então, queria te dar os parabéns e me senti muito no Vale das Amoreiras, né? Porque eu conheço a periferia também, e fiquei muito feliz em ler o teu livro e ter você aqui, porque, para mim, foi uma grande surpresa e um prêmio. Eu leio tanto, eu sou editora, então leio muito, por obrigação, e aquelas coisas que eu quero ler. E o teu livro é aquela coisa que eu senti assim, puxa, esse livro é um daqueles que eu queria ler. Né? Então, veio muito bem. Eu recomendo fortemente a leitura dos livros do Bruno, que estão à venda ali. Vocês vão se surpreender, não é mesmo? Com a criatividade dele, ao mesmo tempo, ele é um repórter, né? Ele está reportando, no sentido de reportar uma história. Então, eu acho que vale muito a pena ler o Bruno. Eu fiquei muito feliz que ele ganhou a residência e que ele resolveu vir. Muito obrigado, Sandra. Deixa-me dizer, a propósito
dos esquecidos, dos marginais, daqueles que estão na periferia. Claro que isso foi um tema discutido quando o livro saiu. Muita gente falou isso, que finalmente aparecia o retrato de um bairro periférico dos anos 80, 90, era uma coisa que não estava presente na literatura portuguesa. Eu sabia disso, eu tinha consciência disso. Eu não sou ingênuo, não era inocente, eu sabia que esse mundo não estava retratado. Mas às vezes perguntam-me, você quer dar voz às pessoas esquecidas? E eu digo sempre não, porque ninguém me passou procuração para eu falar por elas. É até possível que pessoas do meu bairro não se revejam naquilo que está escrito. Eu sou um artista, eu falo por mim. A voz é minha, o olhar é meu. Eu não estou a fazer justiça social com isto. Sei que é importante para muitas pessoas a questão da visibilidade e da representatividade. Uma das maiores alegrias que eu tive na vida enquanto escritor foi encontrar uma moça numa feira do livro em Lisboa. Ela estava lá a trabalhar numa editora e ela é uma moça negra que vivia num bairro muito parecido com o meu, perto do meu, um bairro que é mencionado no livro, que se chama Quinta da Fonte da Prata, e ela veio-me agradecer. Eu estava lá nos autógrafos, na Feira do Livro de Lisboa, e ela estava emocionada, e eu fiquei emocionado porque ela disse-me, eu queria agradecer-lhe porque eu nunca esperei ler o nome do meu bairro num livro, num romance. Então eu tenho consciência da importância que a palavra tem e que a visibilidade tem e que nós nos revermos naquilo que é escrito tem. Mas eu não me quero limitar enquanto escritor, eu não quero escrever em nome de ninguém. Ok? Há muitas formas de nós denunciarmos injustiças, através do jornalismo, através do ativismo, através da política. O meu compromisso é com a literatura. E só. E só. Mas, não perdendo consciência que a literatura não existe no vazio. Tem um peso social e tem um peso político. Mas isso é a consequência de nós escrevermos e publicarmos e o livro estar no mundo. Agora, eu não quero corrigir injustiças, eu não quero denunciar desigualdades, eu quero escrever livros que contem a verdade. Mesmo, há uma frase do filósofo do Slavoj Žižek, que ele diz, a propósito já não sei do quê, que ele diz, não aconteceu, mas é verdade. Que melhor, que mais bela definição de literatura. Não aconteceu, mas é verdade. É isso que eu quero fazer. Bravo. Muito bom. Bom, nós gostaríamos de continuar essa conversa, mas já nos avisaram que o tempo está esgotado. Então, eu queria mais uma vez agradecer a Sandra pela sua presença, pela moderação. Quero agradecer ao Bruno pela oportunidade, por essa conversa com o público. Né? Uma pena que não vai dar para abrir, mas o Bruno vai estar autografando aqui ao lado, não é? E vocês poderão, então, tirar fotos, conversar, falar, que eu tenho certeza que ele vai dar atenção para todo mundo. Muito obrigado. Deixem-me só agradecer muito a vossa presença, agradecer ao professor Jorge, à Sandra, agradecer uma vez mais a toda a organização da Flipossos, que têm sido inexcedíveis, maravilhosos, e agradecer às pessoas que dispensaram um pouco do seu tempo para falar comigo durante esta estadia, agradecer à Silvia Schmidt, que me acompanhou a 2 escolas. Eu queria referir isto, para mim é muito importante. Eu visitei 3 escolas aqui em Poços de Caldas e normalmente quando vou ao estrangeiro, a outros países, visito também escolas. É muito, muito importante para mim esse contacto com os alunos, com os estudantes, com os professores. São sempre exemplos maravilhosos. Mesmo que às vezes estejam desatentos, eu acredito sempre que se pode deixar uma semente e se houver que a vida dele seja mudada por aquilo que nós vamos lá falar, então já valeu a pena. Então agradecer a todos esses que montam este incrível festival e que envolve toda a comunidade. A todos eles, muito obrigado. Obrigada a todos pela presença. Em alguns minutos nós receberemos aqui no palco uma atração musical.